Olá, bem-vindos mais uma vez ao BAT 101 Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a quarta aula da unidade 8, na qual nós vamos estudar a relação entre os adjetivos e o estado construto. Já vimos que nenhuma palavra pode quebrar uma cadeia de construto, inclusive adjetivos. Então, nesse caso, como que nós determinamos o substantivo modificado pelo adjetivo? Por exemplo, na cadeia de construtos, Eved HaMelech, o servo do rei. Quando nós adicionamos o adjetivo hatov, como podemos determinar qual substantivo está sendo modificado pelo adjetivo hatov? É o servo que é bom ou é o rei que é bom? O servo bom do rei ou o servo do rei bom? Existem três maneiras de determinar o substantivo modificado pelo adjetivo. A primeira maneira é pela concordância de gênero. Por exemplo, na frase Davar Hamalka Hatov. Davar significa palavra, Hamalka significa rainha. Então, como as duas palavras estão numa cadeia de construto, significa a palavra da rainha. E Hatov, então, é o adjetivo que nós temos aqui. Agora, notem que Davar é masculino singular, enquanto que Hamalka é feminino singular. Nesse caso, Hatov, que não tem um kametz he aqui no final, é masculino singular. Dessa maneira, Hatov modifica então a palavra Davar. Então, a boa palavra da rainha. Podemos determinar também qual substantivo modificado pelo adjetivo pela concordância de número. Por exemplo, Divrei Hamalka Hatová. Divrei é o substantivo Davar, só que no plural, no masculino plural, no seu estado de construto. Veremos mais tarde por que Davar, em vez de estar escrito Devarim, está escrito Divrei, mas por enquanto, notem que Divrei é masculino plural, Hamalka é feminino singular e Hatová é feminino singular. Nesse caso, então, Hatová está modificando Hamalka, não somente pelo gênero, mas também pelo número, porque as duas palavras estão no singular, enquanto que Divrei está no plural. E realmente a última forma é pelo contexto. Às vezes, nós teremos algumas frases como Divrei Hamalachim Ha'ele. Nesse caso, Divrei é masculino plural, Hamalachim é masculino plural e Ha'ele é masculino plural. Então, nesse caso, como que nós podemos determinar se a frase está falando as palavras desses reis ou essas palavras dos reis? Gramaticalmente, não é possível. Somente pelo contexto poderemos determinar qual substantivo está sendo modificado pelo adjetivo em questão. Só mais uma coisa que eu quero ver com vocês sobre os adjetivos e o estado de construto é que adjetivos utilizados substantivamente também podem ser utilizados numa cadeia de construto. O que eu quero dizer com isso? Olhem só o exemplo. Kadosh Israel. Kadosh vem do adjetivo Kadosh, e Kadosh significa santo. Então, nesse caso, como Israel é o substantivo no estado absoluto e está definido porque ele é um nome próprio, Kadosh, então, seria o santo de Israel. Essa é uma frase muito comum no livro de Isaías. Kadosh Israel significa, então, o santo de Israel. Por quê? Porque os adjetivos também podem ser utilizados substantivamente numa cadeia de construto. Essa é a única coisa que vocês precisam saber sobre os adjetivos e construto. Em primeiro lugar, que nós determinamos o substantivo modificado pelo adjetivo ou pela concordância de gênero e número, ou pelo contexto, e também que os adjetivos utilizados substantivamente podem ser utilizados numa cadeia de construto. Por enquanto é isso. E na próxima aula nós veremos um pouco mais da ortografia na cadeia de construtos. Shalom!